Fala galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí sobre o arquétipo Sword Soul, né? Que recentemente vazou aí nos datamine do Duel Links. Vejo que em muitos vídeos e lives aí da galera que grava e tudo mais, os inscritos ficam perguntando, né? Ah, Sword Soul vai ser bom, vai jogar de Tene, como é que é? Daí hoje eu vou esclarecer algumas coisas aqui pra vocês. Deixando bem claro aqui que é a minha opinião, caso você discorde, coloca aí nos comentários. Começando falando pelos vazamentos, vazou algumas cartas aí do Sword Soul, mas eu vou falar só as que eu achei mais interessantes. Começando pela Moye, ela é a starter do deck, um Wyrm nível 4 de água. O efeito dela é quando ela é invocada por normal especial, você pode revelar uma carta Espada-Alma ou um monstro Wyrm. E você invoca uma ficha reguladora nível 4. O segundo efeito dela é quando ela é enviada para o cemitério com o material de um 5, ela compra uma carta, muito boa. Agora é a Taia. O efeito dela é que você pode banir um carta Espada-Alma, um monstro do seu cemitério e invoca essa ficha. Mesma ficha, reguladora, nível 4, você já sabe. O segundo efeito dela é que quando ela é enviada para o cemitério com material 5, você pode enviar uma carta Espada-Alma ou um Wyrm do seu deck para o cemitério. Agora o Long One. O efeito dele é que você descarta outra carta Espada-Alma ou um monstro Wyrm, invoca ele por invocação especial e você faz surgir uma ficha, a mesma ficha, nível 4, tal. E quando esse carta for enviado com material 5, você dá 1200 de burn. No caso do Duel Links, eu acho que vai ser 600. Agora vamos falar da magia, que é a emergência Espada-Alma. O efeito dela é que você adiciona um monstro Espada-Alma do seu deck pra mão, e se você controlar um monstro 5, em vez disso você pode adicionar um Wyrm. E se essa carta for banida, você pode escolher o monstro Espada-Alma ou o monstro Wyrm que você controla e aumenta ou diminui o nível dele em 1. E pelo menos até o momento, só vazou um Synchro, que é o Soberano. O Soberano é genericão, ele requer um regulador e um monstro não regulador. Aí o efeito dele é que para cada carta banida, ele ganha 100 de ataque e defesa, e os monstros que seu oponente controla perdem 100 de ataque e defesa. E se esse carta seria destruído por um efeito de carta, ele bane uma carta e aí triga o segundo efeito dele. Que o segundo efeito dele é que quando uma carta é banida, ele bane uma carta do campo e do cemitério do oponente. Bom pessoal, essas aí foram as cartas que eu achei melhor, que creio que só elas mesmas vão rodar no deck. E que até o momento eu espero que o Xixiao venha, né? O Xixiao é o Synchro nível 8, que ele é bem melhorzinho, cara. Ele tem um negatezinho e ele compra carta. Porque se só for essas cartas aí, eu creio que o Sword Soul não tenha muita força não de brigar no meta não. Agora eu vou estar falando sobre os Synchros do Duel Links que se encaixam bem nesse deck. O primeiro aí é o Draco, né? O Draco enfraquecido dos Tenii. Quando o monstro ativa efeito, ele bane, isso é efeito rápido. E quando ele ataca um monstro de efeito e o destrói, ele ganha ataque e pode dar outro ataque. Muito bom. Agora o Baxia, quando ele é feito com dois atributos diferentes, ele manda duas cartas do campo para a mão. Se for feito só com um atributo igual, ele só manda uma. O segundo efeito dele é que ele pode destruir uma carta que você controla. Aí você invoca por especial um monstro de nível 4 ou menos do seu cemitério. É muito bom esse efeito também. O próximo aí é o Laminador Carmesim, né? Ele é bem subestimado, basicamente eu não vejo ninguém jogando com ele, mas se o efeito dele pega, já era pro outro oponente, cara. O outro oponente não joga, porque quando ele destrói um monstro do oponente em batalha e envia pro cemitério, seu oponente não pode invocar monstro por invocação normal ou especial, de monstro de nível 5 ou mais durante o próximo turno dele. Acabou com o cara, velho, usou isso aí e passou, acabou com o cara não joga mais. O próximo é o Drasta, dos Adamantipator. Esse primeiro efeito aí dele pode esquecer. Agora o importante dele é o segundo efeito, que se você tem um monstro de água no cemitério e seu oponente tiver uma magia ou armadilha, ele nega o efeito. Esse efeito é rápido, ele nega e destrói. Muito bom Drastazão. E normalmente você vai ter a Moye, que ela é de água no cemitério, então tá tranquilo. Aí tem a retalhadora aí das arpias. O efeito dela é simples. Quando um card ou um efeito de monstro for ativado, você pega e manda pra mão. Simples. Agora um nível 10 genérico que pode entrar é esse Dragão Escarlate aí. Tem um efeito muito forte. Quando entra em campo, bane todas as cartas do cemitério. Daí os únicos nível 10 que vai ter no deck pode ser ela e o Soberano. A menos que ninguém for usar ela. Aí só o Soberano vai ficar mesmo.
Mas lembrando, eu tô dizendo que essas são as cartas que podem entrar no deck. Não tô afirmando que todo mundo vai usar todas essas cartas, que eu acho que nem cabe, né? Vamos ser sinceros. Vai ter build que vai rodar algumas e outras não. E sobre a mistura dele com o TNI vai depender se vier skill, realmente. Porque não adianta a pessoa falar aqui agora, vai jogar com TNI. Se chegar a skill e a skill só permitir Sword Soul. Mas se não vier a essa skill, eu acredito que sim, só vai rodar com TNI. Ele ele não se sustenta não. Porque com TNI ele tem mais chance de colocar mais um synchro em campo. Mas aí você ia ficar alocado em Wyrm, né? Daí não ia dar pra fazer aqueles outros 5 genéricos. Só pra fazer os synchros do próprio arquétipo do Sword Soul. Pelo menos nesse turno que você ativou o efeito do amarelinho no cemitério. Aí você fica alocado. Mas no próximo turno, tranquilo. Mas é isso aí. Espero ter ajudado pelo menos uma pessoa que estava com dúvida de quais synchros iriam entrar no deck, se ele iria rodar com TNI. Mas até o próximo vídeo. Falou!